O que vocês fariam se recebessem uma carta na casa de vocês? Aliás, 3 cartas. Está me ouvindo, pai? O que aconteceria se vocês recebessem 3 cartas que somadas dariam uma dívida de R$ 8.700? O que aconteceria se você batesse o carro e o conserto dele daria mais ou menos R$ 11.500? O que você faria? Entraria em desespero? Desanimaria a ponto de não querer vir na igreja, a ponto de não querer fazer nada? Bom, uma dessas coisas aconteceu comigo, a outra aconteceu com meu pai. Mas eu posso dizer que aconteceu comigo o que aconteceu com meu pai. Porque todos que me conhecem sabem que eu gosto das coisas do jeito certo. Uma mania de perfeição, de perfeccionismo, que eu tenho que tratar. E eu tenho que voltar, dar um passo para trás muitas vezes. E a gente se desgasta com isso. Ainda mais quando vem do governo. Ainda mais quando se trata de uma fraude. Meu pai recebeu 3 cartas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 3 dívidas ativas que somadas com juros daria mais ou menos o valor de R$ 8.700. Como resolver essa situação? Faltava 1 mês para o boleto vencer. E essa dívida era de 2019, 2020, que ele foi vítima de uma fraude. Imagina você tá voltando do supermercado e aí você passa sempre pelo mesmo local. E aí você fala para sua esposa: amor, vamos por aqui dessa vez? É mais tranquilo. Acabou de chover, o ar está fresquinho, tem mais verde. E aí você vai devagarinho, devagarinho. E quem anda comigo sabe que eu sou pé pesado, meu pé é pesado. Mas naquele dia eu estava devagarinho, estava curtindo a natureza. Eu gosto de natureza, eu gosto de animais. E é justamente por gostar de animais que eu parei o carro para não atropelar um pequeno tatu que estava atravessando a rua. Deserta. Parei o carro. E aí você olha para trás no retrovisor, distante, está vindo um carro. O que você faz? Eu não quero que esse carro passe em cima do tatu. Que é um bichinho de Deus, é uma criaturinha de Deus. Eu vou proteger esse tatuzinho. Ele estava passando devagarzinho. Dá tempo de sobra. Minha esposa testemunha, ela viu, ela estava presente. Liguei o pisca-alerta, saí do carro, acionei o flash do celular e por algum motivo que a gente não sabe qual, o carro foi se aproximando, não foi reduzindo a velocidade e bateu com tudo na traseira do carro. Minha esposa levou um susto porque achou que eu tinha sido prensado na traseira do carro, porque eu estava do lado de fora nesse momento. E o carro deu PT. Perca total. Porque o conserto ficaria mais ou menos R$ 11.500. Tá. O que você faria? Deixaria de ser fiel a Deus para poder pagar suas contas? Você está preparado para as adversidades que acontecem na sua vida? Você tem um plano? Você tem uma forma de uma renda adicional para poder contornar essas situações, entendeu? E não ficar tão apertado? Você tem isso? Você está se planejando financeiramente para os transtornos que a vida pode trazer para você? Vamos abrir Salmo no capítulo 34. A gente vai ler ele inteirinho hoje, tá bom? Salmo capítulo 34. Todos estão com a palavra de Deus aberta? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, querido Pai, a sua palavra viva
e eficaz está aberta bem à nossa frente. Não permita, Pai, que entendamos do nosso jeito, mas invita o Santo Espírito para poder falar ao nosso coração. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam. Esse verso diz alguma coisa para vocês? Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eu já poderia ir embora, mas não acabou. E eu peço perdão aos irmãos, mas eu vou levar uns 10 minutinhos a mais por conta do horário. Começou um pouco tarde. Eu quero destacar esse verso, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra ele de algumas delas, correto? O Senhor livra ele de 2, 3. Quantas? Todas. O Senhor de todas a livra. Eu não sei qual é a necessidade de cada um nessa manhã. Eu não sei o que é que está tirando a paz do seu coração. Mas eu aprendi a temer o Senhor. E a ser fiel a Ele. Acima de todas as coisas. Eu fui para Cotia. Tenho esperança de um dia criar aqui nessa igreja um centro de reabilitação para pessoas que passaram por traumas e possuem alguns vícios.
E confesso que, no primeiro instante, quando foi oferecido esse curso para mim, lá em janeiro, finalzinho de dezembro, eu pensei assim, por que eu vou me envolver na área de saúde? Aí o pastor Jimmy, que eu tenho bastante contato com ele, ele disse, eu preciso de você fazendo esse curso para que você possa usar no Ministério dos Homens. E nas reuniões que a gente tem aqui, a gente vê que as pessoas passam por muitas aflições. E elas vêm aqui procurar uma palavra de conforto, de refrigério. E às vezes faltam pessoas que tenham conhecimento para poder encaminhar, sabe? Para poder dirigir o caminho dessas pessoas. Então eu falei, tá bom, eu vou lá. Um dinheiro que não estava no nosso orçamento é bem apertado, a Luciana sabe disso. E a primeira bênção que Deus derramou na nossa vida foi, a associação vai pagar metade da sua inscrição. Mas mesmo assim, foi uma metade que não estava no nosso orçamento, e o valor é alto. Mas, hashtag, primeiro Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Eu fui para Cotia. Chuva, muita chuva, pista lisa, dei umas derrapadinhas às vezes, andando devagar. Um caminho que a gente não conhece, a gente toma todo cuidado, não é verdade? Um congestionamento que fez a viagem demorar mais que o dobro do tempo. E Deus me guiou até o local onde estava acontecendo o treinamento. Não apenas me guiou, mas como também me trouxe em segurança. E isso foi no domingo. E o acidente num lugar remoto, tranquilo, calmo, você tem perca total no seu carro. Como que você vai entender as coisas? Como que Deus trabalha? Eu não consigo entender. Minha mente é muito finita, muito limitada. O Ranieri Salles, eu quero aproveitar, pai, que você falou isso. O pastor Ranieri Salles diz que não existe uma fé vitoriosa sem provações. É por meio das provações que a nossa fé é fortalecida. Se você não passa por nenhuma provação, você tem uma fé fracassada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Eu estava tentando lembrar desse verso, me veio à cabeça e eu esqueci. E eu não sosseguei enquanto esse verso não me veio à mente novamente. Esse verso só veio na minha mente 1h da manhã hoje, que é quando esse sermão ficou pronto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Com esses dois versos, eu acho que a minha pergunta já está respondida. Como entender o agir de Deus? Bom, a paz de Deus que excede todo o entendimento não está sob nosso controle. Muito provavelmente a gente não vai saber aqui por que seu filho está nas drogas, por que seu marido ou sua esposa está te traindo, por que você tem tantas discussões na sua família e vocês não conseguem chegar a um consenso, por que você está sofrendo aquele processo, por que você não consegue se livrar de uma fraqueza, por mais que você busque a Deus.
Você tem uma tribulação, você tem uma provação que você não sabe como vencer. E você fica orando durante anos e parece que nada acontece. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em algumas traduções, para lhes dar esperança e um futuro. Deus é que sabe. Jeremias 29:11. Não é a gente que vai buscar entendimento para as coisas que estão acontecendo, é Deus. De onde vem o entendimento? De onde vem o conhecimento? Bom, quando as 3 cartas chegaram, a gente não sabia o que fazer. Eu não conseguia nem trabalhar, porque meu pai me ajudou tanto na minha vida que parecia que aquelas 3 cartas eram para mim. E ele sabe disso, a minha esposa que estava junto comigo sabe disso. Eu tomei aquela dívida como sendo minha. O que eu vou fazer? Gente, só tem um mês. E esses processos burocráticos, a gente não tem conhecimento. Muitas vezes a gente joga na mão de um terceiro. E muitas vezes esse terceiro acaba fazendo falcatrua com você e você acaba perdendo dinheiro também. Quem nunca passou por isso? Você, inocente na situação, coloca na mão de alguém em quem você confia e muitas vezes essa pessoa te passa a perna. E aí eu paro para pensar. Eu não estou falando isso para me exaltar de forma alguma. Eu estou falando isso como forma de testemunho para vocês. Gente, vai ter classe bíblica online. O que a gente vai fazer? Bom, vamos aprender a operar o OBS Studio. Vamos aprender os recursos de alguns softwares para a gente poder fazer uma boa transmissão. Ah, mas está faltando uma mesa, eu não tenho mesa. O que a gente vai fazer? A gente tem madeira? Ninguém doou a mesa? Mas a gente tem madeira? Tá meio ruim a madeira, tá meio podre, mas tem uma lixinha? Tem como lixar? Tem como recuperar? Tem como passar uma tinta para poder ficar show de bola essa mesa? Tem. Beleza. Então vamos lá. Mãos à obra. Mas e câmera? Eu quero uma câmera boa para poder fazer uma filmagem boa na classe bíblica. Como que eu faço? Você tem celular, Denilson? Tem? Deus conversando comigo. Usa seu celular. Mas como? Que aplicativo que eu vou usar? Procura. Você fuçou a vida inteira, você sempre achou tudo o que queria. Procura. Você vai conseguir. E achei um aplicativo. O pessoal, os adolescentes sabem. A gente às vezes passa por um treinamento aí para fazer uma live para honra e glória de Deus. E a mesa? Montei a mesa. Passei fotos da mesa para um, me ajuda? Marceneiro. Ele falou: Denilson, você faz do jeito que eu faço, um profissional. De onde veio o conhecimento para poder fazer essa mesa? Não veio de mim. E as lives, principalmente lá em Ribeirão Preto, quando a gente morou 2 anos e meio lá, alcançaram centenas, milhares de pessoas, sendo considerada uma das melhores lives da Associação Paulista Oeste. A gente foi pioneiro lá na igreja do Ipiranga, no começo da pandemia. De onde veio o conhecimento? O que aconteceu para que a gente pudesse ter êxito? Não estava no nosso sermão de hoje, mas vale a pena ler Josué capítulo 1, que ali você tem uma resposta muito clara. Lá está dizendo o seguinte: não foi isso que eu ordenei para você, Josué? Versículo 9. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. E no verso 8, um verso antes, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. É daí que vem a prosperidade, a verdadeira prosperidade. Não está no dinheiro, não está no sucesso profissional, está em você fazer as coisas bem feitas para Deus. Isso é prosperidade.
E você só alcança esse sucesso espiritual quando você se entrega a Deus. E eu digo muito mais por experiência própria, quando você é fiel a Deus acima de qualquer coisa. Eu poderia ter seguido a pista. O acidente não aconteceria. Eu poderia ter saído 5 minutos mais cedo de casa. Minha esposa falou, você está enrolando, a loja já vai fechar. Na minha cabeça, fiquei 2, 3 horas cabeça baixa, pensando meios que eu poderia ter seguido para ter evitado esse acidente. E aí eu encontrei um verso na Bíblia que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Bom, eu passei a entender que não existe predestinação. Isso é coisa do inimigo. Mas Deus usa as coisas que acontecem, não que Ele queira que aconteça, mas Deus usa isso para o nosso bem. E respostas talvez a gente não tenha aqui nessa terra. Talvez tenha, talvez não. Talvez a gente só vai ter no milênio. Talvez 1000 anos vai ser pouco para Deus explicar para você por que que você perdeu um filho, uma filha, por que que você perdeu o emprego, por que que você se separou, por que que você foi traído. Enfim. Mas, que nem eu falei, às vezes você recebe a resposta aqui. E louvado seja Deus quando você tem esse privilégio de entender o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Porque aí você se torna uma fonte a jorrar para as pessoas que estão ao seu redor. Você pratica Josué 1, 8 e 9 com mais intensidade na sua vida. Você fala do amor de Deus porque você experimentou, você vivenciou, você teve resultado. Não é mais uma palavra que vai e volta vazia. É uma palavra que vai e penetra como uma espada, igual diz a palavra de Deus. E por isso eu digo para vocês, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos, ou se não, devemos ficar alegres. E aí me vem um verso na memória, que as tribulações, as lutas, as angústias e tudo aquilo que deixa você desanimado pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto muito, coloquei na programação da Web Rádio essa semana, 36 áudios do pastor Assad Bechara. E ele, se vocês tiverem oportunidade de ouvir a Web Rádio, porque eu criei ela com um propósito, aproximar as pessoas de Deus. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir a Web Rádio durante algumas horas, de tempos em tempos, a cada 4 horas, tem uma mensagem do pastor Assad Bechara. Não só a mensagem dele, mas tem mensagem do pastor Nemuel Estina, Gilson Brito, tem mensagens do pastor Hamilton Menezes. Mas em especial do Assad Bechara se chama Nos Braços do Pai. E você encontra refrigério para as palavras do pastor. Bom, aí eu liguei para o pastor. Liguei não, mandei uma mensagem para o pastor Hamilton. Segunda-feira, é isso que na época, no dia me causou uma indignação muito grande. Eu já tinha combinado com ele há 3, 4 meses atrás, acho que no final do ano passado, da gente gravar um podcast. Fazer uma gravação, igual já fiz com o pastor Luiz, nosso pastor, igual fiz com o pastor Jimmy, logo vem o pastor Danilo Terrão, Gabriel Guimarães também fazer a gravação desse podcast, porque é um projeto que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ainda não foi divulgado, a gente está fazendo só as gravações. E o pastor Hamilton falou, eu gravo. Pensa num homem que tem tudo
para esnobar as pessoas pela sua posição. Mas é humilde, é um poço de humildade, é um amor de pessoa. Está à disposição de qualquer um que entrar em contato com ele. A gente grava, Denilson, a gente grava. E aí ele mandou mensagem para mim na segunda-feira. Meu amigo, seguinte, eu tenho uma viagem para a Europa, vou ficar 2 semanas lá fazendo 2 semanas para fazer uma semana de oração, ele falou. E eu estou dormindo quase todo dia, 1h30 da manhã, tentando adiantar os materiais. Quem não vê tempo de refletir, eu oro por você, são áudios diários que ele faz. E eu estou tentando adiantar esse material, está muito corrido, mas eu estou aqui à disposição. Mas, ele disse mas, aí me veio na cabeça, ele vai desmarcar. Se você puder adiar um pouquinho, vai ser muito bom para mim, porque eu estou muito cheio de coisa para fazer. Mas aí ele falou, no entanto, opa, como assim? Um mas seguido de um no entanto? Ele falou, eu estou à disposição, se você quiser gravar hoje. Como não aceitar um pedido de uma pessoa falando dessa forma? Eu falei, pastor, não tem problema, a gente adia, deixa para fazer outro dia. Vai lá, as pessoas precisam de você. E o que é uma gravação de um podcast? Perto do ministério do Senhor que alcança milhares de pessoas, milhões, no mundo. E aí ele me mandou assim, olha, mas a gravação de um podcast, para mim, tem a mesma importância do que o trabalho que eu faço para as outras pessoas. E aí naquele dia, vamos no mercado, não ia ter mais a gravação do podcast, e a história vocês já sabem. Na terça-feira, quando eu levei o carro na oficina, deixei o carro lá, eu tinha mandado uma mensagem para o pastor, bati o carro, pastor. Aí ele mandou um áudio. Eu não esperava um áudio dele, ele geralmente manda tudo por escrito, mas ele mandou um áudio. Meu amigo, que coisa! Mas você está bem? Aquela voz grossa, né? Gente, pastor Hamilton, me permita aí, mas eu tenho que mostrar o seu áudio para os irmãos. Ô, meu amigo, mas que coisa, hein? Rapaz, eu sei como é, já aconteceu 2 vezes comigo, destruíram meu carro. E nas 2 vezes foram 2 mulheres, viu? Mas que coisa, rapaz. Vou orar por você, sim. Conseguiu resolver aí? Tá tudo certo agora? Vamos orar. Querido Deus, oro nesse momento pelo Denilson. Tu sabes, Senhor, as lutas que ele está enfrentando nesse momento, desde ontem à noite. Quero colocá-lo em tuas mãos, Senhor, para que ele tenha sabedoria, paciência, discernimento, e que tudo o que aconteceu possa ser resolvido, possa ter uma solução o mais breve possível. Tu o conheces, tu sabes o quanto ele tem dedicado a vida, o tempo, os talentos para a tua causa. E tu sabes, Pai, que o inimigo também vê essas coisas e tenta atrapalhar essa caminhada. Que ele não tenha nenhum êxito. Que o Denilson seja vitorioso em tudo o que fizer. Dê para ele um dia melhor do que ontem, Pai, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Que ele seja vitorioso em tudo que fizer. Que você seja vitorioso em tudo que você fizer. Seja fiel a Deus. Você não vai perder nada com isso. Sabe por quê? Porque quinta-feira eu estava com o dinheiro do dízimo
e da oferta em mãos. Eu esqueci de fazer a transferência na quinta. Na quarta-feira, que foi dia 15, na quinta foi dia 16, né? Eu geralmente faço a transferência do dízimo e da oferta no dia 15, que foi quarta-feira. Aí dia 16, na quinta, estava tendo uma reunião no Bordon, um bairro aqui de Nova Odessa, para quem está assistindo. Um bairro de Sumaré, uma igreja pertencente ao distrito de Nova Odessa, mas na cidade de Sumaré. E aí me deu um estralo. Deixa eu transferir. Abri o 7Me, fiz a transferência do dízimo da oferta, acho que você viu, na hora que você estava lá comigo, transferi. E eu senti aquela paz. A paz que só uma pessoa que é fiel a Deus consegue sentir, sabendo que você entregou a Deus aquilo que lhe pertencia. E na sexta-feira, eu entrei no portal Regularize. Depois de buscar entender como que funciona o e-social, o e-CAC, enfim, todos os meios aí, todos os portais do governo para tentar entrar com um processo para eliminar a dívida do meu pai, que para mim era minha dívida. E na sexta-feira, as 3 dívidas foram extintas. E quanto ao carro, lembra que eu falei? Se você como fala a palavra? Me ajudem. Se você toma alguma precaução, melhor. Em relação às dificuldades que acontecem na sua vida, a moça não tinha seguro. Mas Deus é tão fiel que eu consigo ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, e eu consigo ter a qualidade de vida necessária para ter uma vida digna, inclusive para pagar um seguro de carro. E o meu seguro, na sexta-feira, falou: Denilson, deu PT, como você sabe, mas já foi aprovado o orçamento e já foi encaminhado para o despachante. Daqui 5 dias úteis no máximo você vai receber o valor total corrigido de acordo com a tabela FIPE. E não só isso, a gente já achou um carro do jeito que a gente queria, por um preço acessível, para a gente não ficar na mão e continuar usando o carro para a honra e glória de Deus nos nossos compromissos. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Malaquias 3:10. Que meu testemunho aqui possa ter mexido com o coração de vocês. Se caso você está com alguma pendência, se caso você está falando: Senhor, como que eu posso? Deixa o Espírito Santo falar o coração de vocês, irmãos. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que vai dizer isso para vocês. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da Luciana. E eu tenho certeza que Ele fará maravilhas na vida de vocês. Foi proposital a gente tocar um hino falando sobre chuva de bênçãos, porque as pessoas pensam que a gente tem que procurar a Deus primeiro, ser fiel, para depois receber as bênçãos de Deus. Mas Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de amor. E as bênçãos serão derramadas na vida de vocês sem medida, mas principalmente vai ser derramado uma porção muito maior, recalcada, dobrada. Tem um verso na Bíblia que diz mais ou menos isso. Quando vocês se entregarem por completo nas mãos de Deus, aí não vai ter celeiro que consiga comportar a quantidade de bênçãos que Deus vai derramar. Então foi proposital. Você não segue a Deus para receber bênçãos. Você recebe as bênçãos. E por isso você é fiel a Deus.